Podemos começar? Vamos lá, A vamos. primeira pergunta é uma pergunta, assim, que todos querem saber, todos o qual já tiveram em tempos difíceis, distantes, não conheciam ao Senhor ou distante do Senhor, tempos de trevas. Depois há um encontro com o Senhor, uma liberdade e fica sempre aquela dúvida: como sair do cativeiro? Já fiz as confissões, já fiz as renúncias, desligamento de alianças, mas nada mudou e não estou mais vivendo em pecado. Essa é uma dúvida muito, muito relevante em muitas pessoas. Na verdade, você já saiu do cativeiro. Eu vou explicar. Quando você dá um passo para Jesus, imagina que você está vivendo uma vida toda estragada, toda quebrada, de desobediência. Aí você está naquela terra arrasada. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele sai do cativeiro, mas o que ele tem que fazer com aquela terra? Ele tem que preparar de novo, afofar a terra, semear, adubar a terra, regar a terra. Aí a terra vai começar a produzir, vai começar a crescer e aí vai começar a dar fruto. A gente vive num mundo em que as pessoas são imediatistas. A pessoa quer tudo na hora. Mandei uma mensagem, você quer que responda na hora, você quer que o mundo gire em volta de você com velocidade. As pessoas nem param mais para. É o tempo do fast food. Você vai, você não senta nem mais para comer, você pega o lanche no drive-thru e vai comendo, vai andando, vai É. comendo, vai dirigindo, vai comendo. No mundo espiritual existe uma resposta que é dada, ela é derramada pelo Senhor. Existem sim respostas imediatas, mas normalmente o que você está percebendo é o quê? É que está demorando demais. Você andou muito tempo, você se tornou um Thomas em pecado, É. você andou muito tempo devastando a vida, só que agora você vai reconstruir. As coisas já estão mudando, é você que não está percebendo. Sim, e também tem todo um contexto de mudança, tem que mudar muitas vezes muita coisa que tem em volta. Aqui, nessa pergunta diz: já fiz as confissões que Uhum. você, Pastor Lobo, nos ensina em todos os materiais, cursos dele, ele nos ensina a fazer a Isso aqui é muito bom. confissão, ele nos ensina a fazer as orações de quebra, de desligamento e muitas de renúncias, e Isso isso a aí. gente vai fazendo. Mas existem também algumas coisas que a gente tem que mudar, e isso é uma decisão nossa, são escolhas nossas e que vai fazer a diferença, como os lugares aonde a gente vai estar, as pessoas, os amigos, os relacionamentos, tudo isso muda muito. A Bíblia pode até dizer lá, não ter assim, deixe de falar com A, com B ou com C, não é isso. Mas você precisa ter um tempo de você mudar, de você viver uma nova vida, uma nova roupagem, e aí você começar a ver as coisas acontecerem. Vou dar um exemplo nosso aqui, que é bom que todo mundo está ouvindo. Por exemplo, nós fomos um período, bem no início da nosso casamento, que a gente foi muito desobediente ao Senhor financeiramente. E aí quando nós fomos desobedientes ao Senhor, nós acabamos tendo uma colheita ruim. Então, quando você resolveu obedecer, ser fiel, você também tem que consertar aquilo que você fez de errado. Você tem que pagar contas. Então, muita gente quer uma resposta imediata, tipo assim, não, eu agora esse mês, eu estou sendo honesto com o Senhor, Uhum. eu quero uma janela aberta agora para resolver o problema que eu destruí em 5 anos. Então, veja bem, casamento é restaurado com o tempo, relacionamento que é quebrado é restaurado com o tempo, finanças são restauradas com o tempo, a vida ministerial, gente, vamos combinar aqui, Moisés demorou quanto tempo para restaurar a vida dele? Quanto tempo que Davi demorou para restaurar a vida dele? Sim. Então, muita gente quer pressa. Deus quer intimidade. Deus vai te chamar para perto, vem cá, eu vou cuidar de você. É como um Deus já plantio, te. né? Como plantio e colheita, Plantio e exatamente. colheita. Você já saiu do cativeiro, calma que a tua bênção vai chegar. Passar tanto tempo plantando sementes estragadas, podres, e aí de repente muda, acha que vai nascer da noite para o dia uma árvore, uma planta, dar um fruto maravilhoso. Não é assim, é todo um processo, limpar o território, limpar o solo. Nós mulheres, nós estamos trabalhando esse tempo. Tempo de frutificar, de crescer, de enraizar sementes boas. E aproveitando que o pastor falou aí sobre, citou as finanças, tem uma pergunta aqui muito interessante. O que o pastor acha sobre ganância, soberba de pessoas? O que a Bíblia fala sobre isso? Ganância, a pergunta, ela fala ganância soberba
Eu não entendi se é ganância e soberba. De qualquer Separado, maneira, duas coisas. são dois pecados diferentes. A ganância, ela é tão egoísta. O espírito imundo, quando opera na ganância, ele opera em pessoas insuspeitáveis. Eu gosto de usar o exemplo de Balaão. Balaão era um profeta. E ele não profetizava errado, não. Ele só profetizou certo, mas ele era um ganancioso. Ele profetizava, a intenção dele era lucrar. Apesar dele ele entregar a profecia certa, ele ia fazer a coisa certa, mas com intenção errada. Uhum. A história dele está lá em Números 22. Em Números 31 ele morre. Preste atenção nisso. A ganância atrai espírito de morte. Eu vou explicar. Vou dar mais um caso do Novo Testamento. O pessoal fala, mas isso é Antigo Testamento. Tem um homem na Bíblia. Olha como é que ele é insuspeitável. Judas. Judas é um discípulo de Jesus. Todo mundo pensa que Judas é um cara pintado de vermelho, com chifre, com rabo, com tridente. Judas é um discípulo que senta à mesa, que está no barco com Jesus, que caminha com Jesus, que vive com Jesus. Ele senta para celebrar a última ceia. E ele tá traindo o Senhor por algumas moedas de prata. A ganância atrai o espírito de morte. Agora, a soberba tem uma maneira de você... Qual é a maneira de você vencer a ganância? É a generosidade. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Mas o coração egoísta do homem fala assim, dá você. O meu eu quero para mim, eu quero o meu, eu quero o teu, eu quero de todo. A ganância é o desejo obsessivo por ter e ter. Como é que você despreza o espírito de ganância? É um espírito de mamon. Como? Dando. Quando o apóstolo Paulo convida a gente, falamos de semeadura, quem semeia muito, colhe muito. Agora, a soberba, ela tem um sentido diferente. A soberba foi o pecado do diabo. Você quer definir o pecado? Satanás era um anjo, tá? O nome dele era Lúcifer, portador de luz. Ele ficava na presença de Deus, Deus é luz, e ele brilhava. Mas ele não tinha brilho nenhum. É mais ou menos como o sol e a lua. O sol brilha, né? O sol tem luz própria. A lua não tem. A lua, se não tiver o sol, ela apaga. Apaga mesmo. Escura. Ela não tem luz. Lúcifer, ele se orgulhou. A soberba entrou no coração dele, porque ele era um cara bom demais. Ele era um anjo bom demais, gente. Perfeito. A Bíblia diz que ele era perfeito em seus caminhos até que se achou iniquidade. Então, se você ler Ezequiel, capítulo 28, verso 14 em diante, tem a história de Satanás ali. A queda dele é por causa do orgulho. Então, a soberba faz a pessoa desmoronar. Precede É isso. ruína, né? É. E é por isso que nós temos que realmente pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, que nos faça conhecer o que verdadeiramente há, porque enganoso é o coração do homem, por isso que o Espírito Santo que tem que nos direcionar. Mas é uma pergunta muito boa. Muito boa. Pastor, aproveitando essa pergunta de finanças, qual curso, tem algum curso especificamente que trabalha sobre finanças ou livro, material do senhor, poderia indicar? Tem 3 cursos, tá? Que eu trato especificamente disso dentro de disciplina, né? Dentro de capítulos. O Sangue nos Umbrais, eu tenho um capítulo específico desse livro aqui que eu falo sobre libertação financeira, e o Guerra Espiritual, eu tenho um capítulo específico sobre libertação financeira, e o Intercessão em Chamas são as orações, né? Pastor, me manda uma oração e tal. Então, são esses 3 livros. E eles têm também os cursos. Exatamente. Que também está no curso da plataforma online, curso.pastor.com. É isso que eu indico. Pastor, o que fazer em casos onde há derramamento de sangue? Olha, que pergunta boa, né? Sim. O derramamento de sangue, ele provoca ele atrai uma repetição de desgraças. O derramamento de sangue, eu vou dar alguns exemplos bíblicos e eu vou dar alguns exemplos de pessoas, Situações, né? Você vive. Esses dias eu atendi uma pessoa no gabinete, que ela fez pacto, olha só, uma pessoa muito jovem que queria alcançar uma posição de destaque numa área.
ela foi pedir ajuda no ocultismo e o ocultista, né, Aquela aquele, entidade aquela maligna. entidade pediu para ela pegar o sangue da primeira menstruação dela. Olha que coisa. Ela falou assim: quando você derramar o teu sangue, pela primeira vez ela entendeu a menstruação, você vai trazer esse sangue aqui, molhado, você vai pegar uma, uma peça sua, você vai Opa, trazer ele molhado aqui e vou trazer para você. Gente, essa pessoa, depois desse pacto, ela deu assim uma subida. Ela pensou que a vida dela decolar. ia decolar. Gente, ela caiu numa desgraça. Ela só percebeu isso quando a vida dela, assim, ela perdeu tudo. Então você vai ver que o sangue é uma maneira de você fazer pactos no mundo espiritual. E tem gente que manda matar animal, manda matar galinha, manda matar bode, manda matar é bicho mesmo, cachorro, gato preto. Tem gente que faz derramamento de sangue se automutilando, são as automutilações, que são Tá assim, muito comum, inclusive, muito comum em atualmente. adolescente, na barriga, onde está escondido. Existe o sangue derramado de abortos, existe o sangue derramado de assassinatos, Animais, né? animais, então. Eu Consagração falei de aqui. animais. Então, gente, o sangue, quando ele é inocente, é diferente de você matar na guerra. Você repara que Davi, ele matou na guerra, ele matou Golias. E Deus nunca falou nada. Mas quando ele mata, ele manda matar o vizinho para encobrir o pecado dele, mata Urias. Ali a morte vem com tanta força contra ele que ele perde 4 filhos de uma vez. Ele perde o governo, ele perde a direção, ele Essa é a perde o tensão, trono, né? ele perde. Gente, é um vexame aquilo ali.